Bom dia, bom dia. Trazer aqui uma palavra para nós, né, direcionada do céu. Aí em João 14,6, né, Jesus declara que ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para ir ao Pai, tem que ir por Ele, né? Então, voltando aqui, às vezes nós conhecemos pessoas, e uma pessoa boa para dar um testemunho, uma pessoa boa para dar uma ajuda, às vezes quando a gente não conhece a palavra, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Às vezes quando a gente se encontra com ímpio, né? Porque em Êxodo capítulo 20, versículo 12, né, diz assim: honrar teu pai e a tua mãe, para que se prolonga os teus dias na terra, do que o Senhor teu Deus te dá. Meu Deus, eu vivi muito tempo com uma mágoa no coração sobre meu pai, né? Não cheguei a conhecer, estou dando esse testemunho, mas eu vivi muito tempo, né? E minha mãe nova, ela foi estudar e aí conheceu ele. E naqueles anos passados, né, eu tenho 56 anos hoje, e naqueles anos, né, 56 anos atrás, uma mulher para ir no médico, o médico examinar, os homens tinham preconceito. Não pode, o homem não pode olhar a minha esposa, né, tinha esse problema todo. E por causa disso, ele recusou, né, disse que eu não era filho dele. Era filho do diabo, assim mesmo ele disse para ela, o que ela me disse. Mas ao longo do tempo, e eu tinha muita vontade de conhecer ele, quando foi um dia, eu liguei para ele, mas ele me recusou. Eu estava muito rico, eu ia passear, as condições naquele momento. Mas é isso, a gente não pode fazer porque é um ímpio, né? E eu também era ímpio, não tinha sabedoria nenhuma. Naquela época eu tinha uns amigos e tudo, rapaz, deixa isso pra lá, né? Porque diz assim em 1 Salmo, né? Capítulo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no segundo conselho dos ímpios. Porque o ímpio ele não tem muito conselho bom para te dar. Ele vai dizer assim: rapaz, desiste disso, larga isso de mão, não quis tudo, né? Se fosse um homem de Deus, tinha dito: não, meu filho, se acalma, perdoa, né? Mas a gente não conhecia, eu não conhecia a palavra na época. Eu trago Mateus capítulo 6, versículo 12, e diz assim: perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, ao longo do tempo, eu conheci Jesus, e quando foi um dia, eu na igreja, um pastor administrando, e ele começou a chamar as pessoas à frente e disse: tem pessoas que nasceram com esse problema, né? O pai, a mãe, né? Pessoas que tiveram problema no longo da vida, ali criança, né? E ele começou a chamar e foi descendo pessoas. E chegou uma hora, eu estava lá e meu coração estava para sair para fora, né? E o Espírito Santo me tocou e eu disse, o pastor me acompanhou até aquele outro lá, estava pregando, estava falando do pai dele, e foi até o apóstolo Amarrata, na igreja El Shaddai, e estava o pastor Ulisses que me acompanhou, e ali no meio do caminho, né, e aí o pastor Ulisses me empurrou, foi me levando, eu parei, estava algemado, né, por Satanás, estava algemado, estava preso, então eu tinha que liberar perdão, né? Por isso que diz aqui, ó, em Mateus 6,14, diz assim: porque se perdoais aos homens, serás as suas ofensas também
vós, pais celestiais, vós perdoarás vós. Então Jesus está dizendo que se eu perdoar meu pai, né, eu perdoar minha mãe, eu vou a meu pai que está no céu. Ele vai dizer aqui no 6,15, diz assim, Mateus 6,15, porém não perdoar aos homens as suas ofensas, também vós pais não perdoarás vós a ofensa. Então Deus também não vai te perdoar, né? Então é importante que nós perdoamos. Às vezes nós traz isso no coração. Aos 53 anos de idade eu chamo minha mãe de mãe. Eu não chamava. Um amigo meu estava lá em casa, foi me buscar, era meu vizinho, e nós ia sair para fazer uma evangelização com uma pessoa. E aí no meio do caminho ele para a moto e diz: quem é aquela moça? Eu disse: é minha mãe. Disse: mas você não chama ela de mãe? Não, não chamo. E aí eu voltei, quando eu cheguei, eu passei a chamar ela de mãe. Até hoje eu chamo ela de mãe, obedeço, porque eu não conhecia o Senhor. Mas ali eu estava com o homem de Deus, e o Senhor deu a revelação àquele rapaz, e ele me trouxe. Tem que chamar sua mãe, o Espírito Santo está dizendo. Então é isso, meus irmãos. Se você tem algum problema com seu pai e sua mãe, perdoa, porque esse é o maior princípio que tem de Deus na Bíblia, é perdoar seu pai e sua mãe, é honrar seu pai e honrar sua mãe. E eu perdoei todos dois, e todo dia eu converso com minha mãe. Não conheço meu pai, não sei se ele ainda está vivo, mas está perdoado, né? E naquela noite o apóstolo Mahata e